Tudo bem. Doutor, nós queremos saber inicialmente da jurisdição da apuração dos fatos que houveram na fazenda de Américo Almeida. Que normalmente a jurisdição seria do senhor. Então nos diga se a jurisdição vai continuar com a delegacia regional. Bom, Zé Eliezer, de fato, toda a apuração inicial se deu pela Polícia Civil, né? As apresentações ocorreram por parte da Polícia Militar e todas as medidas cabíveis e as providências de Polícia Judiciária foram imediatamente adotadas. Além de lavrar os procedimentos, nós requisitamos perícias no local, só que no momento em que foi comunicado a prisão dos conduzidos à Justiça da comarca de Itapetinga, o magistrado declinou a competência, entendendo que tratava-se de competência federal e encaminhou, né, todos os autos para a Justiça Federal de Vitória da Conquista, que por sua vez converteu as prisões em preventiva e reconheceu que de fato a competência, né, para a apuração do crime era federal. Por conta disso, nós encerramos a apuração e encaminhamos os 3 inquéritos policiais instaurados para a Polícia Federal, a quem compete agora, né, concluir a apuração desses fatos. Mas isso é um procedimento normal, porque o fato se deveu no município de Potiraguá. A jurisdição seria da delegacia regional. E de repente o juiz diz que a delegacia regional não tem competência. Esse é um procedimento normal? É um procedimento normal. Na verdade, não foi Potiraguá, né? A fazenda fica, pelo documento do imóvel, ela ficaria no município de Itapetinga. Sim. Quando nós fomos pegar as coordenadas geográficas, na verdade ela está situada, o local onde houve o confronto pertence ao município de Pau-Brasil. Primeiro só esclarecendo aí com relação ao local. E certo. Com relação a esse despacho do juiz reconhecendo a competência federal, de fato é um procedimento normal, né? É um entendimento de que o conflito é por conta de questões indígenas e aí passa a ser realmente a competência federal. É um entendimento jurídico, né? E o importante é que a Polícia Civil adotou todas as providências, mas com certeza está tudo dentro da normalidade. O produtor Américo, ele registrou queixa em qual delegacia? Ele registrou a ocorrência do esbulho possessório na fazenda dele, na delegacia de Itapetinga, né, no plantão regional. Em Itapetinga. Isso. No caso aí, doutor, ele faz a queixa da invasão. Qual seria normalmente a atitude da polícia nesta questão? Bom, com relação à Polícia Civil, uma vez registrado o crime de esbulho possessório, é um crime de menor potencial ofensivo, é feito o termo circunstanciado, né, encaminhado à Justiça. A gente encaminha o boletim de ocorrência proprietário, que em sua maioria das vezes procura o Poder Judiciário para ver sua posse reintegrada, né? Ajuiza uma ação de reintegração de posse. Então, com relação à Polícia Civil, compete a gente só apurar o fato, né? E nós iniciamos a apuração e através de um termo circunstanciado de ocorrência. Eu fiz aqui, doutor Roberto, um editorial mostrando a Constituição, a decisão da ministra Carmen Lúcia, criando a reserva indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, com 54 mil hectares de terra, e mostrei que todo esse tipo de conflito poderia ser evitado a partir do momento que se fizesse cumprir a lei. Ou seja, se você tem uma reserva, você não vai permitir que alguém adentre a reserva demarcada. Por outro lado, mostrei também que não tem lógica você ter uma reserva demarcada
e aquelas pessoas que habitam ali saírem para invasão de terra. Aí eu queria do senhor uma opinião de como podemos resolver um conflito dessa magnitude. Porque fica complicado a partir do momento que você tem uma lei e essa lei passa a ser desrespeitada por um lado ou por outro. Então eu queria a sua opinião. Bem, Zé Lias, na verdade, eu acho que minha opinião é no sentido de qualquer conflito que exista, qualquer divergência, seja primeiro tratado através do diálogo entre as partes, né? E como deve ocorrer em qualquer tipo de problema. Uma vez o diálogo, a gente não obtendo resposta, não obtendo uma solução, deve-se recorrer ao Poder Judiciário, né? Então eu acho que o caminho correto é esse. Primeiro, o diálogo, e não conseguindo obter resultado, né, que atenda as duas partes, procurar o Poder Judiciário, que vai decidir e vai determinar quem tem a razão, né? Então, a melhor forma de se resolver, sem dúvida nenhuma, é Poder Judiciário. Doutor, eu assisti uma entrevista na TV Sudoeste e eu gostaria que o senhor fizesse mais ou menos o que o senhor fez ali, que foi um apanhado geral, desde o momento em que foi procurado pelo doutor Américo e em que pé está hoje após a confirmação na perícia. Então, para os nossos ouvintes que acabam pegando as informações pela metade, alguns disseram não houve uma denúncia, só houve um contra-ataque, né? Porque a palavra é um contra-ataque. Então, eu gostaria que o senhor fizesse esse resumozinho aí para a gente. Pronto, mano, o que ocorre? Primeiro, nós tivemos as informações de que haviam mobilizações na região para uma invasão de terras, né? Eu tive essa informação, conversei, inclusive, com o comandante da 8ª CIPM, Major Alessio, né? Apenas a título de trocar informações, porque são duas forças de segurança distintas, mas parceiras, né? A Polícia Civil sempre atuou em toda a região, em todo o estado, em parceria com a Polícia Militar, então houve essa troca de informações. Em seguida, acionei o doutor Ney Brito e o doutor Irineu, que são respectivamente os coordenador e titular de Tapetinga, para que ficassem atentos, porque certamente nós seríamos demandados, né? E montamos uma estrutura para recepcionar qualquer ocorrência, né? Visto que a Polícia Civil não tem atribuição para ir ao local, impedir confronto, nada desse tipo. No sábado, o senhor Américo registrou a ocorrência de que houve o esbulho possessório no seu imóvel, né? Logo em seguida, no sábado à noite, a Polícia Militar apresentou um indígena portando uma arma de fogo de fabricação artesanal, mas com munições calibre 38. Esse indígena foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Nós autuamos em flagrante. Comunicamos o plantão judiciário por se tratar de ser sábado, né? Quando foi no domingo, nós tivemos a informação de que havia essa mobilização dos produtores rurais para se dirigir até o local, e já fomos informados do confronto, né? A partir daí, a Polícia Militar apresentou 2 pessoas e 4 armas de fogo. Segundo o relato da Polícia Militar, é um jovem e um senhor, né? O jovem estaria portando um revólver calibre 38 com numeração suprimida, e o senhor estaria com outro revólver calibre 38 também. E a Polícia Militar também apresentou outras 2 pistolas que haviam sido encontradas, dispensadas ao solo lá no local do confronto. A Polícia Militar disse que foi isso, que as partes foram dialogar e que a partir daí houve um confronto realmente, e vários disparos de arma de fogo efetuados. Outros 4 produtores rurais também foram lesionados, compareceram na delegacia e registraram a ocorrência porque estavam com lesões possivelmente ocorridas de objetos contundentes, né? Pedradas, pauladas e até por conta do confronto, mas nenhum produtor rural alvejado por disparo de arma de fogo, com uma flechada. Com a apresentação desses 2 indivíduos, foi verificado que as armas dos 2 haviam indício suficiente de que haviam sido disparadas, né? E nesse ínterim, nós já tivemos a informação de que uma indígena havia sido baleada e acabara de falecer, e um outro indígena foi baleado e estava internado no Hospital Cristo Redentor.
diante dos indícios, né, fortes de que um daqueles dois poderia ser o autor dos disparos, os dois foram autuados em flagrantes pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, visto que, além do indígena baleado, outros 5 indígenas deram entrada no hospital de Pau-Brasil e depois foram recambiados para o hospital Costa do Cacau, todos eles feridos por disparo de arma de fogo. Nós comunicamos a prisão dos dois logo na primeiro horário da segunda-feira ao Poder Judiciário de Tapetinga, né? E imediatamente encaminhamos as armas periciadas, apreendidas, para a perícia. Né? A perícia encaminhou, por sua vez, o projétil extraído do corpo da vítima, juntamente com os 2 revólveres apreendidos, para a perícia de microcomparação. E nós tivemos a confirmação de que o projétil extraído do corpo da vítima, de fato, disparou da arma do jovem de 20 anos apresentado, né? E instauramos ainda na segunda-feira um terceiro inquérito policial para apurar todos os fatos, né? Visto que nós tínhamos um inquérito, primeiro, do indígena apresentado, tínhamos um inquérito do esbulho possessório do seu Américo, tínhamos um inquérito do homicídio, tentativa de homicídio, e instauramos esse outro inquérito com o objetivo de fazer uma apuração ampla de tudo que ocorreu, né? Porque nós tivemos outros crimes lá. Nós tivemos o crime de rixa, as lesões sofridas pelos proprietários, os próprios funcionários durante o esbulho foram mantidos em refém, os indígenas que foram alvejados, 2 veículos que foram incendiados. Então nós instauramos esse último inquérito para apurar tudo. Ocorre que já na terça-feira nós já tivemos informações de que o juiz da Vara Crime de Tapetinga, o doutor Egildo, havia declinado a competência, né, entendendo ser competência federal. Já na quinta, a Justiça Federal recepciona todos esses inquéritos e reconhece que, de fato, trata-se de crime federal e que a competência é da Justiça Federal. Imediatamente, a gente encaminha todos os nossos inquéritos instaurados para a Polícia Federal, porque uma vez sendo reconhecida a competência federal, compete à Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal, apurar os fatos. Então, a partir daí, a Polícia Civil agora, desde a quinta-feira, sai do caso e as investigações continuam aí com a Polícia Federal. Eu estou sendo aqui, através de algumas mensagens que eu estou recebendo... Antes, agradecer aí a explicação, viu? Muito boa a explicação, doutor. Porque assim, tem muita gente perguntando aqui o seguinte, que muita investigação em cima da atitude dos produtores e em cima da atitude dos índios. Nenhum tipo de investigação? Vai ficar por isso mesmo? Posso falar pela Polícia Civil. Sim. Né? Nós, tanto não foi só a investigação por parte dos produtores, que um indígena foi preso e autuado em flagrante pelo fato de estar armado. Né? E como eu disse aí na narrativa, nós também havíamos instaurado inquérito para apurar o esbulho possessório, para apurar o crime dos invasores que mantiveram os funcionários reféns. E acho que a comunidade de Tapetinga já conhece o trabalho da Polícia Civil. Nós sempre agimos aí com total isenção, nunca deixamos de responsabilizar quem quer que seja da classe A, B, C ou D. Então a gente sempre, eu acho que a história da Polícia Civil dos últimos anos mostra que a gente sempre agiu com rigor contra quem quer que seja. Então, com relação a isso, nós estamos muito tranquilos. Agora, eu volto a dizer, a partir de agora, a investigação não é mais da Polícia Civil, e sim da Polícia Federal, mas ressaltando que a Polícia Civil adotou todas as providências cabíveis, né, no momento desse fato, tanto com relação às pessoas que foram apresentadas, que os 3 foram autuados em flagrante, né, como com relação a todos os fatos, todas as perícias que eram para ser requisitadas, todos os inquéritos que eram para ser instaurados. A Polícia Civil fez o seu papel e agora encaminhou a Polícia Federal, a quem compete aí concluir as investigações. A Polícia Militar fez um relatório, não é isso? Isso. No relato da Polícia Militar, afirma que o primeiro disparo foi feito por indígenas. Isso tem algum peso na investigação? Bom, o que ocorre? Esse foi um informe encaminhado à imprensa, né? Mas um relato oficial
dos policiais que foram ouvidos durante as apresentações, eles narram que ouviram um disparo, mas que não souberam dizer de onde partiu. Então, nas oitivas, não há essa informação de que o disparo teria partido ou dos indígenas ou dos fazendeiros, né? Isso aí foi um informe que a Polícia Militar fez dos fatos, mas durante as oitivas, o que foi dito é que, de fato, ouviram um disparo e que, antes disso, inclusive, já havia tido parece que 2 produtores e 2 indígenas haviam entrado já em luta corporal pelo fundo do curral lá. Então, o relato dos policiais militares que foram ouvidos foi nesse sentido. Agora ficou claro que a Polícia Militar, para a imprensa, publicou uma informação, mas na hora dos depoimentos não confirmou a versão, não é isso? Bom, a versão dos policiais militares está muito clara, né? Com relação à nota à imprensa, eu, sinceramente, não li. E eu quero dizer assim, ressaltar, independente do que foi dito, a Polícia Militar agiu até o comprovado até agora na total legalidade, tanto que falam-se muito na parcialidade da Polícia Militar, mas eu discordo. O que a gente vê é que pessoas ligadas a ambos os lados foram conduzidas e foram presas, né? Foi uma situação de conflito, foi uma situação de confronto, foi uma situação realmente muito complicada, mas com relação à conduta da Polícia Militar, o que eu posso afirmar que até o momento que foi apresentado, né, os que foram os policiais militares que foram ouvidos, as versões são perfeitamente plausíveis, né? Tem lógica, né? O que contam Tem lógica, os militares pelo que aconteceu tem lógica. Isso, correto, Zé Elias. Doutor, como fazer agora para a gente trazer paz e tranquilidade para nossa região? Porque isso é que preocupa todo pai de família, preocupa, não é? As pessoas, trazer paz para nossa região. Como nós podemos contribuir para trazer paz para nossa região? Bem, Zé Elias, primeiro, a Polícia Militar reforçou, né, todo o seu contingente aí. Acho que as pessoas presenciaram aeronaves e tudo sendo sobrevoando Tapetinga. Houve um reforço do policiamento ostensivo, né, da Polícia Militar. Nós, a Polícia Civil, também deslocamos o CAT, que é a nossa coordenação de apoio técnico à investigação, que esteve em Tapetinga e está à disposição, se deslocará a qualquer necessidade. Mas acho que, sobretudo, o diálogo, né? Acho que, sobretudo, a gente precisa, de fato, você foi muito feliz aí, a gente precisa, de fato, retomar a tranquilidade aí na zona rural de Tapetinga, mas isso, sem dúvida nenhuma, só vai ser feito se houver iniciativa por parte dos grupos interessados, né? Dos grupos conflitantes. E isso foge um pouco à alçada das forças de segurança. O que eu posso garantir é que a Polícia Civil está com uma estrutura montada para adotar todas as providências de polícia judiciária. Seremos duros, seremos rigorosos, vamos cumprir ao rigor a lei. Assim foi com a apresentação das 3 pessoas, né? Então, qualquer pessoa, seja indígena, seja produtor rural, que for apresentado portando arma de fogo e desde que não tenha o porte, porque a infinita maioria não tem, serão autuados em flagrante, né? Então, a orientação que a gente dá para ambas as partes que estão envolvidas aí no conflito, primeiro é que haja diálogo, e segundo é que, se forem apresentados armados, certamente ficarão presos. No caso dos 2 produtores que foram detidos, eles estão com a prisão preventiva decretada, é isso? Isso, Zé Elias. Durante a audiência de custódia, na verdade, trata-se de um filho de produtores, né? Sim. Um jovem de apenas 20 anos, né? E um senhor de 67 anos que é um policial militar da reserva, um policial militar aposentado, que não é produtor rural, né? Os 2, durante a audiência de custódia, foram ouvidos pela 2ª Vara Federal, pela Justiça Federal, e a Justiça Federal decretou a prisão preventiva dos 2. Então, os 2 seguem presos preventivamente e à disposição da Justiça. No caso do indígena que foi detido, continua preso? O indígena foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo e foi liberado na audiência de custódia, por não estar presente os requisitos da prisão preventiva.
Doutor, nós chegamos ao final da nossa entrevista e assim eu queria lhe colocar à vontade para usar com suas palavras alguma mensagem que ache conveniente colocar nesse momento. Porque eu estou muito preocupado com a série de coisas que eu vi, pelas reações que vi, já que eu disse aqui que todos nós somos brasileiros. Não tem porquê, em pleno 2024, quando o mundo está preocupado em colocar o homem na Lua, colocar satélites gigantescos para monitorar o mundo, nós no Brasil estarmos em litígio por terra. E nós vimos alguns líderes, algumas autoridades, no lugar de fazerem discurso pedindo calma, prometendo os rigores da lei, prometendo apurar os fatos, punir os culpados, nós ouvimos muitos inflamando, com discurso de inflamação. E eu fiquei preocupado. Então eu queria que o doutor usasse o microfone para colocar, com suas palavras, um pedido ou um alerta para o nosso público. Bom, Zé, na verdade, primeiro, lamentar muito todo o ocorrido, né? Uma vida foi ceifada, pessoas saíram feridas. Nossa região aí, eu digo nossa porque, como todos sabem, eu sou itapetinguense, então assim, nossa cidade, nossa região foi manchada, né? Foi manchetes aí em todos os jornais, em toda a imprensa nacional, né? Noticiando esse conflito. A gente sabe que nossa região sempre foi pontuada como uma região de pessoas ordeiras, né? Os índices criminais sempre dentro do moderado, do razoável. Nós não temos altos índices de criminalidade na nossa região, graças ao povo ordeiro, mas sobretudo pelo trabalho das forças policiais. E realmente lamentar todo o ocorrido. E dizer isso, que eu sempre pontuei que o melhor caminho para qualquer conflito, para qualquer discordância é o diálogo, né? Eu acho que o diálogo entre as partes tem que existir, né? Eu acho que todos têm seus representantes, eu acho que isso deve ser feito dessa forma. E não havendo o acordo, nós temos a justiça aí para que a justiça delibere, né? A justiça vai dizer a quem tem razão com relação à posse, aumento de posse ou não. Então a gente tem que procurar os meios necessários, os meios legais que existem, sob pena de ocorrer um conflito e um confronto dessa natureza, né? Nós temos, de um lado, uma indígena, mãe de família morta, né? Outros 5 baleados. Temos, do outro lado, um pai de família, policial militar aposentado preso, um jovem, né, de apenas 20 anos preso e comprovadamente autor do homicídio. Então, prejuízo irreparável para ambos os lados. Então, sem sombra de dúvida, minha modesta opinião, é de que sempre haja o diálogo e, na ausência de resultados, que se procure a justiça, para que a justiça se posicione, né? Porque as forças de segurança vão estar atentas, né? A Polícia Civil vai agir com rigor. Agora, em que pese não ser mais competência da Polícia Civil, ser sim competência federal, mas qualquer apresentação que ocorrer vai ser feita na Polícia Civil. E a maior prova que nós agimos de forma acertada é que a Justiça Federal manteve as prisões, né? O indígena que foi liberado, realmente não havia requisitos, porque o crime até então seria só de porte ilegal de arma de fogo. Ainda assim, ele passou 4 dias preso. Então, assim, a Polícia Civil vai agir com o rigor que o caso requer em qualquer apresentação que ocorra, seja lá quais das partes estejam envolvidas, né? Então, no mais é isso. A minha opinião é nesse sentido, de que haja sempre a conversa, o diálogo. E agradecer a você, a Boni, a todos os ouvintes aí, por poder estar falando. Lamentavelmente, a gente está falando sobre um fato de tamanha repercussão e um fato negativo. Sim. Mas é nosso dever, é nossa missão e a gente vai estar sempre aí. É realmente muito triste. De todos os lados, de qualquer ponto de vista, é muito triste.
Mas a gente gostaria, né, Zé, aqui de agradecer ao doutor Roberto, enaltecer o trabalho muito bem feito da Polícia Civil, que da agiu, Polícia Militar da também. Polícia Militar também. Agiu bem. Exatamente, dizer que Itapetinga e região está muito bem representada e muito nos orgulha. Estamos aqui à disposição sempre, doutor. O senhor sabe do carinho que temos pelo senhor. Obrigado, Boni, obrigado, Zé Elias. Eu também, o carinho é muito grande por vocês aí, por toda a nossa comunidade, né? E estamos aqui sempre à disposição. Muitíssimo obrigada. Olha, gente, continue participando através do nosso WhatsApp para a promoção do 100zão na sua